Bom dia pessoal, mais um vídeo de treinamento que a gente vai fazer para os parceiros. É, Hoje a gente vai estar revisando aí a solução de captura. O outro dia a gente montou aí o vídeo também para vocês aí de treinamento da versão 7, que é a versão que a gente tem atualmente aí da versão do GED. Hoje a gente vai focar um pouco mais aqui no que seria o primeiro passo, né? Então, de novo, a gente entende que dentro da transformação digital, primeiro você tem que pegar tudo aquilo que vem do papel para fazer a digitalização especificamente. A digitalização, ao contrário do que muita gente pensa, é somente o passo da digitalização especificamente. Na verdade, ele tem vários processos aí que você pode fazer previamente para que o consumo dessa informação lá adiante seja um pouco mais controlado, ok? Então, eu estou com o nosso site aberto aqui na versão, na bandeirinha aqui do Brasil, né, para português. Por quê? Porque eu acho que ele é bastante é, intuitivo aqui no entendimento do que é o processo daquilo que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, o ADV oferece como serviço, tá? Não é ao contrário do que ainda existe muita empresa que oferece isso, a gente oferece um serviço um pouco diferenciado. A gente não vai na empresa, nas outras empresas, daquelas que contratam a gente e faz a instalação ou faz sua venda de licença, nada disso. A gente, na verdade, a gente faz, obviamente, o aluguel da licença caso ele seja necessário. A gente também faz o aluguel dos equipamentos, não sei se vocês estão vendo aqui no vídeo, aqui, de equipamentos scanners também, para que aquelas empresas que precisem fazer a digitalização do documento. Ou a gente, inclusive, pode colocar pessoas dentro da sua empresa para fazer aí, esse trabalho aí de conversão de documentos físicos para o meio digital. Então, basicamente aqui, o primeiro passo é a digitalização especificamente, ou seja, onde a gente, nessas estações que vocês estão vendo aqui atrás, a gente tem o operador, isso caso a gente tenha a possibilidade de ir na empresa fazer a retirada dos documentos para a gente poder então fazer essa digitalização. Tem várias outras estações aqui para a gente fazer essas digitalizações, mas essa é a ideia, né? Então, o primeiro passo da digitalização aqui está bastante resumido, mas não é somente a digitalização, mas é a preparação dos documentos, separação, às vezes os documentos vêm, às vezes encadernado, então às vezes tem o trabalho de desencadernar o documento, caso seja necessário, ou às vezes até mesmo utilizar um scanner planetário, que a gente chama, que aí você não precisa desencadernar. Então, a digitalização ela consiste em vários passos. Aqui a gente está falando aqui rapidamente ali, considerando que a gente tem o documento em papel, a gente vai com um scanner desse ou traz o papel para dentro de casa e aí faz a digitalização das informações, que basicamente é transformar o papel em imagem eletrônica da melhor forma possível, no sentido da qualidade da imagem, no sentido do melhor formato, e já aqui já começar a entender um pouquinho para onde vai essa informação, não simplesmente transformar em papel e acabou. Tá? Então, por isso que a gente vai para o segundo passo, que é uma vez o documento foi digitalizado no scanner, então ele vai para o segundo passo, que é melhorias de imagens, ou seja, talvez tirar ali algum risco da imagem, às vezes o documento foi amassado, a gente tenta, né, e aí se você escanear e não tiver uma limpeza dessa qualidade da imagem, a imagem ela pode sair toda com a marca do amassado, como se fosse riscos, e aí pode atrapalhar a visualização dessa informação, e por aí vai. Tá? Depois a gente tem a parte de classificação. Essa é uma das partes mais importantes de todos os processos, na minha opinião, que é você entender o que são cada um desses documentos. Por quê? Porque você precisa lá na frente saber para onde você vai entregar. Então, se é um boleto, muito provavelmente ali você vai querer entregar essa informação ali para o pessoal da área fiscal. Se é um contrato, talvez para o pessoal da área do jurídico. Se é um currículo, por exemplo, bom, então esse aí muito provavelmente vai para o pessoal do recursos humanos.
Então, assim, a classificação ela é um passo extremamente importante do processo de digitalização. Nesse caso, a gente tem uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui, que ela faz a classificação automática. Então, ela tem ali uma inteligência artificial rodando por trás, aonde, através de treinamentos de exemplos de documentos, ele vai entendendo o que é aquilo. Ele não toma decisão nenhuma sozinho, precisa sempre, num primeiro momento, o operador aqui, normalmente nosso, ir falando para ele, olha, isso aí é um contrato, isso aqui é um RG, um CPF, ou seja lá o que for, para ele realmente entender do que se trata aquela informação. A partir disso, segue alguns passos ali de extração dessa informação. Então, eu tenho ali um extrator de código de barras, que é o quarto passo que a gente está vendo aqui, onde ele pode fazer algum tipo de reconhecimento, seja do QR Barcode ou seja de um código de barras qualquer, porque provavelmente se existe um código de barras documento é porque alguém já fez algum tipo de pré-indexação e essa informação a gente pode conectar via web services ou seja, alguma API, ou seja lá o que for, para entender essa informação, para onde está indo, para onde ela precisa ir. Depois a gente tem um passo que é bastante conhecido no mercado, que é o OCR, que é basicamente a extração do conteúdo do documento, ou seja, entender quais são as palavras que tem ali dentro daquele documento, para que essas palavras possam ser possivelmente palavras-chave para as pesquisas que a gente vai fazer lá no GED, lá na frente. Depois desse passo, que é o quinto passo, então a gente vai para as duas próximas estações que são, ou melhor, os próximos dois passos que são o passo de validação e verificação. Então, basicamente, a validação é onde essas estações que a gente tem aqui no escritório ou dentro do cliente, aí vai depender muito do cenário, porque a gente pode ter cenário híbrido, onde a gente faz uma parte e o cliente faz uma outra parte, então depende muito da topologia de como a gente vai montar o projeto, mas basicamente validação é onde esses operadores eles vão receber a imagem e o conteúdo que foi extraído desses passos anteriores, ou seja, ele vai dizer qual foi a classificação que ele entendeu que era, se a qualidade da imagem está boa, se ele fez corretamente a leitura do código de barras e principalmente se fez a extração de acordo com o que precisava de cada uma das informações do OCR. Caso ali o operador consiga ver que, olha, não, realmente não teve uma assertividade, seja pela qualidade da imagem, ou seja lá pela variável que for, que a gente, para quem conhece esse mercado, aí tem N variáveis, então ali o operador ele pode fazer ali um ajuste, basicamente digitando, corrigindo aquilo que ele que o sistema não conseguiu extrair de maneira automatizada. A parte de verificação é um passo opcional, aí depende muito do tipo de processo, mas basicamente a verificação é uma validação do que o passo 6 fez, ou seja, o passo 7 analisa o passo 6 para ver se está tudo ok mesmo, ou seja, você pode jogar para um segundo usuário para realmente garantir que não teve nenhum erro de digitação, possível erro de digitação ali também. E o último passo ali seria a entrega dessas informações. Obviamente que tem outros módulos, outros passos ali dentro da ferramenta, mas acho que não convém complicar muito o entendimento aqui. A entrega seria ou para o nosso GED, que aí obviamente os dois sistemas já são integrados, ou simplesmente falar, não, olha, não vou utilizar o seu GED, eu tenho aqui o meu GED ou o meu RP, ou seja lá o que for, e o que eu preciso é que vocês simplesmente enviem isso aí de novo, através de uma API, de um web services, ou XML, o método que for, a gente consegue extrair essa informação de todo esse processo aí, tá? Algo que é importante a gente mencionar, que está bem nítido aqui no nosso site também, é o seguinte, é que o sistema ele vai aprendendo, quanto mais documentos ele vai passando, ele vai aprendendo mais, e aí eu vou mostrar para vocês como isso funciona na prática. Então eu já estou logado, eu pulei aqui a tela de login, porque um pouquinho antes de eu começar o vídeo eu já estava logado, então ele está aqui em cache ainda, não passou 10 minutos que eu comecei a fazer o vídeo aí. Então eu tenho uma opção, lembra daquele passo que eu acabei de mencionar que o usuário pode fazer a validação? Então no cenário híbrido, se eu tiver pessoas aqui dentro de casa, ou se eu tiver pessoas alocadas dentro do cliente, ou o próprio cliente coloca o seu pessoal,
ele pode acessar a interface através do validation, ele vai então executar aquele passo de verificação do que o sistema fez, ok? Todo esse sistema é em nuvem, tá? Então não precisa se preocupar com montagem de infraestrutura, com segurança de informação e tudo mais, porque já é uma nuvem segura. E basicamente aqui o que ele teria que se preocupar somente é como, se caso ele vá participar, porque a gente tem dois cenários aqui, o cenário onde a gente, como WebView, a gente coloca a equipe e faz o processo para o cliente, seria o BPO, né? Para quem conhece, seria o Business Process Outsourcing, ou se for híbrido, então os dois, a gente faz uma parte, o cliente faz outra parte, ou simplesmente o cliente fala, não, eu só quero utilizar a ferramenta e vocês me fornecem toda a tecnologia também, é uma opção, ok? Então, esse dashboard, todos os clientes eles têm essa visualização aqui, ok? Onde no Bet Manager a gente está acompanhando tudo o que está acontecendo agora com o sistema. Então, especificamente aqui eu tenho 30 documentos. Esse aqui, deixa eu ver qual cliente que eu estou entrando. Tá. Eu tenho 30 documentos aqui. Então, a gente entende ali dentro do editor. Vou pegar até um outro cliente aqui, acho que até para ficar mais... Ele tem um processo um pouco mais complexo, digamos. Aí sim, provavelmente ele vai pedir a senha aí. Então cada usuário vai ter seu acesso aí. Agora sim, esse cliente especificamente é um cliente real, até que eu estou acessando, ok? Então ele tem lá 1.245 lotes que estão sendo digitalizados, ou seja, pessoas trabalhando com equipamento semelhante a esse, espalhado aí no Brasil ou na América Latina inteira. Nesse caso é só um cliente nacional, então não tem nenhum outro cliente fora do Brasil, mas ele tem bastante ponto fazendo essa digitalização e mandando para o nosso servidor na nuvem, tá? Então aí aqui a gente tem aquele processo que a gente acabou de ver, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é que a gente vai acompanhando o processo mesmo naqueles casos onde o cliente simplesmente contrata, como esse, ele simplesmente contrata a utilização da ferramenta. A gente também do nosso lado, a gente vai acompanhando aqui como está a produtividade desse cliente, porque a gente faz um acordo com o cliente para que o cliente tem que nos dizer qual é a produtividade que ele espera diária. E aí a gente vai fazer o setting aqui do sistema. Por quê? Por conta dessa questão de motores que a gente pode ligar dependendo da demanda que ele tenha. Então imagina a seguinte situação, como a gente está falando de vários robôs aqui, então cada um desses processos que vocês estão vendo aqui ligado ou desligado, no caso o verdinho está ligado, esse cliente só tem esses dois processos, eu posso ter mais do que uma instância, então dependendo do volume que ele tiver e o sistema perceber que ele muito provavelmente ele está dando gargalo em algum dos processos, então ele pode subir outras instâncias para conseguir dar uma vazão um pouco maior. Então esse gráfico aqui, esse relógio, ele simplesmente vai mostrar para a gente ali se a gente vai conseguir atingir a meta até às 16 horas ou até às 20 horas, ou seja lá o horário que o cliente definir ali, que é o horário de horas trabalhadas dele, ok? Feito isso, então só para vocês terem uma visão da onde está vindo toda essa informação, então a gente pode vir aqui na área de status, ok? E aí você pode ter um raio-x ali do que está acontecendo com o sistema. Então aqui são os primeiros 10, então você tem um mapa ali, e quando você colocar todos, aí ele vai mostrar aqui, vou até dar um zoom out aqui do mapa aqui, para a gente tentar ver ali demora bastante para fazer o zoom out porque tem muita informação aí. Mas cada um desses pontos significam que são pontos que estão offline nesse momento, ou seja, são pontos de captura aonde ele não está, nesse momento o pessoal não está fazendo nenhum tipo de digitalização, ok? Isso aí foi demais. Né? Mas funciona mais ou menos dessa forma aí, ok, pessoal? Então assim, ali você consegue visualizar qual é a cidade, qual é o usuário, qual o status que ele está, e o mais importante, se você quiser pegar qualquer usuário aqui e selecionar ele vai mostrar para você a produtividade desse usuário especificamente e quais são os equipamentos que estão sendo utilizados. E o mais importante,
dos que eles já fizeram no dia de hoje, como que está a performance do sistema. Porque lembre-se que aqui a gente tem aquela questão que a gente acabou de falar, de OCR, de leitura de código de barras, tudo isso. Então, assim, quanto bom está sendo a performance para esse usuário especificamente. Tá? Então, aqui, isso também dá para a gente aqui um raio-x daquela estação, ou N estações daquele usuário específico, nesse caso que são 4 estações diferentes, qual é a capacidade do equipamento dele, e inclusive contadores de scanner, para ver se aquele scanner precisa fazer algum tipo de manutenção. De repente o cliente começa a reclamar muito que está tendo muita... está puxando duplo, a imagem não está ficando boa, seja lá o que for. Então, por aqui, não somente a gente, mas o cliente, como ele também tem acesso a esse dashboard, a gente pode ter aqui alguns insights aqui do que pode estar acontecendo com esse cliente. Esses que estão marcados away significam que são clientes, ou melhor, são pontos de captura dos quais hoje eles já digitalizaram, só que faz mais de uma hora que eles não mandaram nada. Muito provavelmente o pessoal está em almoço aí. Então tem bastante ponto aí que a gente está vendo aí. Então, esse aí funciona mais ou menos dessa forma. Então, assim, a gente tem uma outra área do sistema que eu vou entrar aqui agora, que é a questão da performance. A performance é onde você, como administrador de sistema, ou a gente, como administrador de sistema, quando a gente realiza algum tipo de alteração no sistema, considerando que, olha, colocamos uma nova ferramenta, colocamos um novo processo, ou adicionamos, ou tiramos, ou seja, teve alguma mudança no sistema, então aqui a gente pode ver dentro da curva de aprendizagem e performance do sistema se ele está ok, se ele se manteve ou se por alguma razão ele caiu, como foi esse caso aqui. Então aqui ele não tinha nada num determinado dia, em outro dia ele teve aqui digamos um ganho, né, porque a gente vê que o gráfico sobe, e nesse dia teve alguma alteração na configuração do sistema que ele caiu um pouco. Então aqui, para que isso serve? Para que o administrador de sistema fale, bom, então desfaz aquele negócio porque esse negócio aí aparentemente não está legal. Porque hoje, por exemplo, a média é 78%, ou seja, que é uma média boa. Né? A gente ainda teria aí bastante margem para crescer. Mas 78% de reconhecimentos não é uma média ruim. Ok? Basicamente essa é a questão da performance. Depois o usuário pode entrar aqui na questão de licença, não vou entrar para não expor o nome do cliente aqui especificamente, mas a parte de classificação, que é aquela que a gente falou, que eu mencionei, que era uma das partes mais importantes, então aqui a gente tem o tempo real do que está acontecendo ali, da quantidade de documentos que está chegando no servidor e quais tipos de processo que ele está classificando, ou seja, em que momento que ele está entendendo que isso faz parte de um determinado tipo de processo ou de outro. Então essa é uma parte bastante importante aí, que é o Classify. Depois a parte do Machine Learning, ou seja, aqui a interface gráfica, a gente tem alguns controles obviamente aqui, mas é que para o administrador de sistema ele conseguir entender de como está sendo formada essa cadeia de inteligência do sistema especificamente. O que isso significa? Significa o seguinte, se essas cadeias elas estão com bolinhas vermelhinhas, significa que ali naquele ponto ali ele não tá legal. Então, depois quando está funcionando mesmo, ele fica piscando. Tá? Então, assim, ele fica chamando a atenção do administrador de sistema, falando assim, foi chegando nova informação aqui que ela está indo para um aprendizado, digamos, decrescente, não crescente. Então, é para isso que, nesse caso aqui, aquela alteração que a gente acabou de ver que o gráfico desceu, ele está mostrando para a gente, todos esses pontos que estão em vermelho são situações que o sistema está decrescendo. Então, digamos assim, administrador, volta ou conserta aqui, porque daqui a gente só vai piorar o que a gente já tinha aprendido até então. Ok? Você consegue aqui, deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui. Acho que tem uma situação aqui que você consegue até entrar dentro dessa cadeia aqui. De forma gráfica, não estou conseguindo, tá dando zoom. Mas você consegue navegar ali dentro. E aí passa o mouse em cima e o mouse fala, sei lá,
o tipo documento X ele não está reconhecendo, o tipo documento Y não está reconhecendo, ele vai te sinalizando ali o que são essas bolinhas vermelhas ali, ok? Dentro da parte de captura, a gente tem esse serviço de mobile também, que é semelhante ao processo, ou seja, a gente tem ali também dentro do mapa, porém aqui aqui a gente consegue definir aonde exatamente a pessoa conseguiu fazer a captura. Aqui a gente já está falando de um dispositivo mobile, já não está falando de um scanner, onde muito possivelmente aqueles usuários estão fazendo uma entrega. Ok, então eu vou fazer o zoom lá onde estão esses. Acho que esse aqui não faz isso. Olha lá, ele dá o zoom. Então ali ele fez uma entrega, eu consegui fazer um zoom mais fundo lá. Exatamente onde a gente está aqui no escritório, tá? O teste que eu estava fazendo. Não é não. Deixa eu voltar um pouco. Deixa eu pegar aquele outro aqui. Tinha uma outra bolinha aqui, se não me engano. Aqui. Então, vamos lá naquela bolinha, ver onde ela está. Então, nessa região aqui, a gente tem ali uma opção de fazer, teve uma entrega que foi feita ali naquele endereço. E aí aqui a gente consegue definir exatamente qual é a entrega, quem é o usuário, qual é o status, quem é o motorista, qual é a data que foi feita a entrega, e por aí vai. Então assim, esse aqui foi feita a entrega, então se você quiser ver lá como que chama, o recibo aqui é só uma foto de um teste que a gente estava fazendo. Se você precisar voltar aqui o tipo de status, o administrador do sistema pode fazer isso aqui, salvar. Então, assim, é algo semelhante, a grande diferença é que aqui é um pouco mais direcionado a entregas especificamente. Por quê? Porque esse é um cliente específico da área de transportes, ok? Então, aqui a gente sabe exatamente o percentual que está na rua, que não foi entregue, o percentual que ainda nem saiu do galpão, outros que já estão ali sendo, ou seja, que o motorista do caminhão lá já disse, estou a caminho, e os que já foram entregues, e também aqueles que tiveram problemas, ou seja, o caminhão sofreu um acidente ou quebrou no meio do caminho e precisa de uma intervenção aí sim do pessoal central ali para se fazer algum tipo de gestão. Naquele caso, aqui misturou um pouco, né, mas naquele caso que a gente queira visualizar o que está sendo feito ali dentro das estações de validação, ou seja, se o cliente fez com a gente ali digamos, ele contrata os nossos serviços para fazer essa parte do PPO dele, e ele quiser acompanhar como que está indo a produtividade de cada uma dessas estações que a gente tem aqui, então ele também tem esse dashboard aqui. Então, por exemplo, esse cara que ele está com esse lote desse número, nesse caso aqui, 40 minutos que ele está segurando esse lote aqui, e ele só fez 3. Então, assim, como é um prazo que está dentro do número que a gente considera para esse caso aqui, ok, então ele fica verdinho. O amarelinho é porque já passou de muito tempo daquilo que a gente considerou. Vermelhinho que, já estourou, então tem que ir lá e dar um puxão de orelha no cara, ver o que aconteceu ali com esse processo. Então, ele também, então assim, de novo, mesmo que não esteja dentro da infraestrutura dele todo o sistema, ele tem todo o acesso de entender como que está a produtividade dele, se ele vai atingir ou se não vai atingir com relação a isso. Toda essa parte de tecnês, que a gente chama de tecnês, que é como configura, qual tipo documental, de novo, é o mesmo caso lá que a gente estava falando do GED, a gente faz uma consultoria com o cliente, a gente entende como vai ser o processo e ele não precisa se preocupar em como configurar o sistema. A gente monta tudo para ele, ele só vai ter acesso a uma página web para fazer a digitalização ou fazer a indexação, dependendo do caso que a gente estiver falando aí. Ok? Então acho que é isso, pessoal, do que a gente tem do Capture aí, misturou um pouquinho o Capture com um pouquinho da área de transporte aí, mas faz parte, porque ele também é um dispositivo de captura aí, através do telefone, então ele está combinado também com o Capture aí, ok? Aí a gente volta aí nos próximos vídeos aí para falar de outros temas. Eu agradeço aí e nos vemos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.